Os meus irmãos, graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sexta-feira, hoje é sexta-feira, nossa live de oração e de clamor pela família. Louvado seja Deus por essa noite, por este momento que nós estamos na presença do Senhor. Hoje a live é na sexta-feira, amém? Mas estamos aqui no propósito, porque não podemos parar no propósito, precisamos continuar no propósito, fazendo o querer do Senhor. Então, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de alegria. A paz, Neide, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Manda um abraço para Gi. Meus irmãos, estamos aqui conectados na presença do Senhor com o propósito de orar pelo lar, de orar pelas famílias, de apresentar as nossas petições e os nossos propósitos diante do Senhor. Então sejam bem-vindos, compartilhe essa live, compartilhe ali do Facebook, do YouTube, do Instagram, para nós alcançarmos pessoas, vidas, meus irmãos, que estão precisando de uma oração, de uma palavra, de algo do Senhor. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para mudar a história desta casa, mudar a história desta família. Amém? Glórias a Deus por este momento. Enquanto os irmãos vão se conectando, meus irmãos amados, nessa noite, para mais um dia de oração, para mais um dia de propósito. Nós sabemos, meus irmãos, e dentro da palavra de Deus, que nós precisamos estar orando pela nossa família, orando pelo nosso lar, para que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas, guardando, livrando, abençoando, meus irmãos. Precisamos a cada dia cobrir a nossa casa, a nossa família em oração ao Senhor, para que o Senhor possa estar livrando, estendendo as suas mãos para dar o livramento e a proteção. Meus irmãos, nós estamos nesses dias de live, as nossas lives são de quinta-feira, só nessa semana que eu mudei para sexta-feira. Nós temos falado em alguns temas, o primeiro tema foi superação, depois nós falamos com um tema de alegria, e a última live da quinta-feira passada foi com o tema gratidão, Sermos gratos a Deus por aquilo que Ele já tem feito e já tem realizado sobre a nossa vida, com o tema gratidão, de nós agradecermos a Deus, de expressar ao Senhor a nossa gratidão. E eu até falei que quando nós somos gratos a Deus, novas portas se abrem, Nosso sentimento de agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito, meus irmãos, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem abençoado a sua casa e a sua família. Eu tenho a certeza, irmãos, que Deus tem livrado, que Deus tem curado, que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua casa, guardando e livrando. Então o tema de quinta-feira passada foi gratidão, amém? Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito, por tudo aquilo que Ele já tem realizado. E nessa noite, a paz, Adriana, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Nessa noite eu quero deixar um tema também, Nós estamos nesses dias de falando de tema. O tema nessa noite, quando nós esperamos no Senhor, Deus é aquele que renova as nossas forças, Deus, Ele renova as nossas forças, e o tema de hoje é força, Porque sabemos que em Deus nós encontramos essa força para superarmos, para avançarmos. E o texto bíblico que eu vou ler rapidamente com os irmãos, já para nós, daqui a pouquinho já estamos orando e apresentando os pedidos dos irmãos ao Senhor, logo mais nós vamos já estar orando. Então lá no YouTube, nosso irmão Adilson, a paz, Adilson, Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus Cristo. Me dá o feedback, irmãos, como que está a transmissão lá no YouTube, por favor. Isso, me dá um feedback da transmissão, como está lá no YouTube.
para os irmãos. Isso, aleluia, meus irmãos amados, para nós fazermos certinho aqui para o querer do Senhor. Então aqui no Instagram tá certo, no Facebook, como tá aí, soldado? No Facebook, José Carlos, firme e forte aí, tá tranquilo? Amém? Os irmãos do YouTube, me dá um feedback, parece que no YouTube está sem som, só me dá um feedback de como está no YouTube. Qualquer coisa nós tentamos ajustar aqui, mas para mim do YouTube aqui, meus irmãos, o microfone tá normal. Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Amém, meus irmãos amados e queridos, amém? Qualquer coisa, estamos certinho lá no Instagram, estamos certinho lá no Facebook da igreja. Os irmãos, se tiver um pouquinho sem som no YouTube, os irmãos podem se conectar lá, por favor, no meu Instagram ou no Facebook da igreja. Irmãos, aumentei o volume aqui, vamos ver, já deu uma melhorada, né? Isso, está aumentado aqui certinho, vamos ver se melhorou lá. Irmãos, o tema hoje é força. E o texto que eu quero ler está lá em 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19, fala sobre o profeta Elias aqui, meus irmãos amados. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Olha que texto, meus irmãos, texto lindo para nossa meditação, meus irmãos amados, aqui na igreja. Ô soldado, confirma, porque para mim aqui no Facebook os irmãos estão dando ok, que está normal, e no Instagram normal. Dá uma olhadinha se não é a televisão ou é o celular, tá? Em nome de Jesus Cristo, dá uma confirmadinha. No Facebook está normal aí, ô José Carlos? Tá saindo áudio aí normal? Tá, então confirma que está saindo normal aqui. Meus irmãos, então 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, olha que diz o texto bíblico. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: assim me faço os deuses e outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou, segunda vez o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Meus irmãos, quando eu olho e observo aqui, meus irmãos amados, esse texto bíblico, deixa eu só ver aqui, meus irmãos amados do YouTube. Quando eu olho esse texto bíblico aqui, meus irmãos amados, daquilo que o Senhor é poderoso para fazer, meus irmãos amados, e realizar sobre as nossas vidas, isso, só me dá um feedback, irmãos, do YouTube e do Facebook. Qualquer coisa migra lá para o Instagram, que no Instagram aqui tá perfeito, mas aqui as conexões para mim tá parecendo normal. Irmãos, quando eu olho para esse texto bíblico, eu vejo o profeta Elias, que fez sinais e prodígios e maravilhas em nome do Senhor, e quando eu olho para a vida deste profeta, que fez grandes maravilhas no Senhor, eu observo, meus irmãos amados, que
Nós vamos ver que os versículos anteriores, ele vai desafiar todos os profetas ali de Baal, de Azera, e Deus vai responder a oração de Elias, ali no meio daquela multidão, com fogo, respondendo ali. O Deus que responde com fogo é o Deus verdadeiro. E quando eu observo no capítulo de número 19 que Jezabel vai ameaçar Elias, isso, qualquer coisa, irmãos, migra aqui para o Instagram, tá? Quando eu olho para Elias, que quando Jezabel ameaça ele, e a paz, soldado, Bruno, Deus abençoe, nós vamos ver que ele vai fugir de Jezabel com medo dessa mulher que tinha ameaçado tirar a vida dele por ter matado os profetas dela. E nós vamos ver que Elias, ele vai fugir, ele vai caminhar, meus irmãos, ali no versículo de número 3, ele vai deixar ali o seu companheiro no ministério ali, ele vai deixar e vai caminhar no versículo de número 4. E o que me chama a atenção no verso 4, que quando ele caminha um dia de caminhada, ele se assenta debaixo de um zimbro, e naquele zimbro ali, debaixo daquele lugar ali, ele vai pedir a morte. Ele vai pedir a morte. Ele vai dizer: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, já basta. E nós vamos ver que, se nós pegarmos algumas traduções, nós vamos ver que Elias orou pedindo a morte. Ele orou pedindo a morte. E nós vamos observar, meus irmãos amados e queridos, que ele orando, pedindo a morte, pedindo Deus, já basta, pedindo Deus ali no seu ânimo, pedindo a morte, meus irmãos, por aquele momento a qual ele estava passando. Nós vamos ver, meus irmãos amados e queridos, aleluia, que ele vai orar naquele momento de fraqueza, naquele momento ali que ele está ali sem ânimo, sem força para caminhar, sabendo que Jezabel pediu a sua cabeça, pediu a morte do profeta. E nós vamos ver a partir do versículo de número 4, quando ele ora, ele pede a morte. No versículo de número 5, meus irmãos, quando ele deita e dorme, nós vamos ver que um anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor apareceu, tocou do lado dele, ele despertou, e quando ele olhou, o anjo falou: come. Tinha pão e tinha água. Tinha pão, entenda, tinha pão e tinha água. E o profeta Elias come aquele pão e bebe aquela água e volta a dormir. Ele volta a dormir. E novamente o anjo toca, a paz de José Ramos, Deus abençoe essa casa, sua família. E quando o anjo toca novamente, acorda ele e vai dizer: Elias, come e bebe, porque muito comprida é a sua caminhada. E ele come do pão, ele bebe da água, e com a força daquela comida, ele vai caminhar 40 dias e 40 noites, sem auxílio de comida auxiliar. A Bíblia é bem clara. Com a força daquela comida, o profeta Elias vai caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, quando eu olho um Deus lindo, entendo, o nosso Deus é um Deus lindo, é um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Ele cuida da minha vida, ele cuida da sua vida, amém? E quando o profeta, ele entra, quem sabe no momento de uma depressão, não sei, no momento em que ele perdeu os ânimos, ele vai pedir a morte, aí Deus se apresenta para ele, no pior dia, no pior momento do profeta ali, Deus se apresenta através desse anjo, para dizer para ele: ó Elias, você não está sozinho, levanta, o anjo falando para ele, come do pão, bebe da água. Na segunda vez o anjo vai dizer: come do pão e bebe da água, porque muito comprida é a sua caminhada. O anjo veio trazer a mensagem para Elias, dizendo: Elias, a sua caminhada não terminou, a sua caminhada não parou agora. O anjo está dizendo para ele: Elias,
recebe força, recebe graça, recebe força, recebe ânimo que vem do Senhor. Então a Bíblia vai dizer, no primeiro momento, que Elias vê o anjo. Amém, Chayane? Deus abençoe essa casa, sua família. Elias come o pão, bebe a água, mas ele está num desânimo tão profundo que ele volta a dormir. Após aquela comida, primeiramente, ele volta a dormir. Ele está num desânimo profundo. Num contexto aqui, podemos dizer, abrindo o entendimento aqui, Elias estava cansado. Elias estava desanimado, Elias estava cansado, Elias estava sem ânimo. Aí ele come o pão que o anjo trouxe ali, a água, e volta a dormir. Ele está num cansaço extremo. E às vezes o cansaço extremo, meus irmãos, nos traz na nossa memória e nos fala a cada dia: ó, para, desiste. Para, não tem para que insistir, para que perseverar. Elias estava assim, meus irmãos, porque a Bíblia é clara, meus irmãos. A Bíblia mostra as forças dos homens de Deus e também as fraquezas. A Bíblia mostra os erros e mostra os acertos, para nós acertarmos e aprendermos com os erros, aleluia. E quando eu olho para Elias, num tema que ele está dizendo, Deus, ele orou pedindo a morte. Ele diz, Deus, não quero mais. Ele pediu em seu ânimo a morte. Aí Deus vem com uma mensagem para ele. Mas Elias está tão profundo no seu desânimo que ele come o pão que o anjo trouxe, a provisão. Ele trouxe a água ali de provisão que o anjo trouxe. No seu desânimo tão profundo, ele volta a dormir novamente. Mas Deus não desiste. O anjo vem novamente, trazendo de novo pão e trazendo de novo água. Eu quero dizer, Deus não desiste de nós. Deus não desiste. O homem pode desistir, a mulher pode desistir, as circunstâncias contrárias podem apontar e desistir, mas Deus não desiste de nós. Aí o anjo toca a Elias, porque Elias está ali no seu ânimo pedindo a morte. Está desanimado, Elias. Elias não quer continuar. Elias está dizendo, oh Deus, no verso de número 4, depois você pode ler em casa, Deus, eu não sou melhor que os meus pais. Eu quero a morte, por aquilo que ele estava passando. Mas Deus tinha algo ainda mais extraordinário a realizar sobre a vida do profeta. Aí ele come do pão, entenda, e bebe da água e volta a dormir. E volta a dormir. Aí Deus é aquele que insiste, aquele que persevera. Deus é aquele que é soberano, que é fiel, aleluia. Ele toca, o anjo toca ele de novo e diz, desperta, come do pão e bebe da água, que muito grande é a sua caminhada, aleluia. Então nessa noite eu quero, neste texto, dizer que nós servimos a um Deus que derrama força sobre a nossa vida. Porque Elias, meus irmãos amados, vai se levantar no meio do contexto de desânimo que ele está. Mas ele vai colocar de pé, por quê? Porque eu creio que o Senhor renovou as forças do profeta. Aquela comida renovou as forças de Elias. Porque nós vamos entender, o versículo vai dizer, versículo de número 8, com a força daquela comida ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. Aleluia. E eu creio no que a Bíblia está dizendo, porque servimos a um Deus de maravilha, aleluia. Então com a força daquela comida ele vai caminhar 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe, o monte de Deus, e vai ter um encontro com Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, dentro do tema que Deus me trouxe para essa noite, o tema é força. E eu quero te dizer, coma dessa palavra que está sendo ministrada nessa noite, beba dessa água que está fluindo do trono de Deus nessa noite e receba força, receba a graça que vem de Deus, receba força para se levantar. Pastor, como eu vou me levantar? Eu não sei, mas Deus é poderoso para te visitar na onde você está nessa noite, no seu lar, no seu trabalho, na casa de alguém. Deus é poderoso para te levantar, para te visitar e para te restaurar nessa noite. Deus visitou o profeta no pior momento do profeta. Porque, meus irmãos, eu entendo aqui que é um pior momento do profeta. Por quê? Porque ele orou. Ele está tão desgastado. Ele está tão cansado de fugir de Acabe, de Jezabel. Ele está tão cansado que em seu ânimo ele pede a morte.
ele orou em seu ânimo pedindo a morte. Em algumas traduções, orou pedindo a morte. Ele está dizendo: Deus, eu não aguento mais. Aí nosso Deus, que é um Deus lindo, aleluia. Aí quando nós dizemos: Deus, nós não conseguimos, eu não aguento mais, Deus, o que eu vou fazer? Aí nós estamos dizendo: Deus, vem e manifesta a sua glória. Deus, vem e manifesta o seu poder. Deus, vem e manifesta a sua glória. E ele orou, ele orou pedindo a morte em seu ânimo e dormiu. Aí o anjo vem, meus irmãos amados, se toca e desperta ele. Eu quero te dizer nessa noite: coma deste pão, beba dessa água. Eu não sei, meus irmãos, eu sou bem claro, eu não sei o seu contexto, ou por aquilo que o Espírito Santo me revela na oração, na ministração da palavra. Mas quem sabe o seu contexto hoje seja um contexto de totalmente desanimado. Em outras palavras, você não tem força para sair deste contexto. Você, minha irmã, meu irmão, não tem força para se levantar em meio a essa situação, ou em meio a este quadro. Mas eu quero te dizer: receba força que vem do Senhor, que receba força que vem de Deus, aleluia. Recebe força que vem da presença do Senhor. Recebe força que vem dos altos céus, aleluia. Porque Deus é um Deus que não se esquece dos seus, aleluia. Então eu quero te dizer, aleluia, meus irmãos amados e queridos, recebe essa graça que vem de Deus, recebe essa força que vem do Senhor. Porque na segunda vez, quando o anjo fala com o profeta comeu do mesmo pão, bebeu da mesma água. Aí ele se levanta e caminha. Ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela provisão de Deus. Eu quero dizer, vai vir força da onde não tem força. Vai vir ânimo da onde não tem mais ânimo. Vai vir as providências de Deus onde você acha que não vai vir mais nada, aleluia. Não creia que vai surgir mais nada, mas Deus vai surpreender vidas nessa noite. Então eu quero te dizer, meus irmãos amados e queridos, neste contexto, aleluia, que Deus renovou totalmente as forças ali do profeta Elias. E nós estamos nessa noite diante de um Deus que renova as suas forças. Não limita o agir de Deus por aquilo que você está passando. Não limita, porque não conseguimos limitar o agir de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite: se levanta, não com a sua força, se levanta não com o seu ânimo, se levanta com as mãos fortes e poderosas estendidas de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? E o profeta se levantou. Você conhece a história? Ele foi na caverna ali, meio que se esconder, né? Aí Deus vai falar com ele de novo e ele vai cumprir a sua missão. Então eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus. Não é meu nome, irmãos, é no nome de Jesus. Nós estamos aqui por Ele, no nome de Jesus. Receba a força que vem do Senhor. Receba a graça que vem do Senhor. Receba força para caminhar. Receba força para se levantar. Receba força que vem da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar. Isso, o YouTube, o Facebook está sem som. Eu estarei fechando, meus irmãos amados, o YouTube, meus irmãos amados, que eu estou mexendo aqui, mas eu não estou conseguindo ajustar. Depois eu vou ver certinho, vou levar para casa, vou ajustar certinho. Então eu vou fechar a transmissão do YouTube e do Facebook. Os irmãos se conectam aqui comigo, porque depois, quando encerrar a transmissão, eu pego a live do Instagram, compartilho no Face e compartilho no YouTube. Meus irmãos, vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus, aleluia. Vamos buscar a presença do Senhor neste momento, com a força que vem de Deus, com a força que vem do Senhor, meus irmãos amados e queridos. Vamos buscar a Deus neste momento de oração e de clamor. Quero agradecer, meus irmãos, está comigo hoje me ajudando aqui o irmão José Carlos está aqui,
me ajudando aqui na transmissão, me ajudando aqui a organizar, para nós estarmos sempre fazendo o melhor para o Senhor, meus irmãos. E não é bom o pastor estar fazendo aqui a transmissão sozinho, é bom sempre estarmos alguém em retaguarda, orando e intercedendo. Amém? Vamos orar? Força, ó. Isso, amém, força. Ó, Deus é lindo. Nós falamos nas quintas-feiras sobre superação, sobre alegria, sobre gratidão, e hoje sexta, força. Não força humana, força que vem dos altos céus. Porque quando eu olho a Bíblia é uma Bíblia de mistérios. O homem natural não entende que um homem com um pão que comeu e uma água que um anjo trouxe, ele vai conseguir caminhar 40 dias e 40 noites. Foge da lógica humana, foge daqueles que não creem em maravilhas, não creem no sobrenatural de Deus. Mas para nós que cremos, aleluia, isso fala de graça, isso fala de provisão de Deus. E se Deus nessa noite quer levantar com força, com graça, para você superar, irmãos, quem vai impedir o agir de Deus? Quem vai impedir o trabalhar de Deus? Eu dou lugar, irmãos, para Deus fazer. Se Deus quer fazer, se Deus está dizendo para alguém aqui, a sua caminhada não parou. Ele falou para o profeta: ei profeta, levanta, porque muito comprida é a sua caminhada. Quem sabe, muitas vezes um homem e a mulher, sem direção de Deus, coloca ponto final naquilo que Deus não colocou ponto final, para naquilo que Deus falou que não é para parar. Meus irmãos, interrompe aquilo que Deus falou que não é para interromper, para naquilo que Deus falou não é para parar, é para avançar e para. Aí interrompe os planos e os propósitos de Deus. Deus falou para Elias, ó, o anjo falou para ele: levanta, come, bebe, porque é muito comprida a sua caminhada. O anjo está dizendo: Elias, não acabou aqui, ó, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para realizar. E quem sabe você, porque eu prego para jovem, eu prego para criança, eu prego para irmãos com mais idade, quem sabe no seu contexto está dizendo: não, pastor, eu sou muito jovem. Ou quem sabe está dizendo: pastor, eu estou na meia idade. Ou quem sabe você está dizendo: pastor, eu já sou muito avançado de idade. Não, Deus está falando para todos aqui nessa noite. Não é tempo de interromper o projeto de Deus sobre a sua vida. Não é tempo de parar, não é tempo de colocar ponto final onde Deus não colocou ponto final. Não é tempo de interromper onde Deus falou que não é para interromper. Aleluia. Não é pela idade, não, meus irmãos amados, porque quando eu olho para Josué começou a liderar Israel com 86 anos de idade. Aleluia. Então eu quero te dizer, se coloque à disposição de Deus para fazer e cumprir o querer dele sobre a sua vida. E eu já estou fechando e entregando. Não interrompa o que Deus não colocou um ponto final. Amém? Recebe força, graça. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar, vamos interceder. Interceda pelo seu lar, interceda pela sua causa em nome de Jesus. Deus eterno, neste momento, Deus, com a tua igreja, Pai, eu entro em oração em tua presença, debaixo dessa palavra, debaixo desse texto bíblico a qual nós lemos, que fala de um agir sobrenatural da sua parte, Senhor, que agiu de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa sobre a vida do profeta Elias, ó Pai. E Deus, eu te louvo e te engrandeço. Eu creio que o Senhor é um Deus ainda que opera sinais e prodígio no meio daqueles que creem, no meio daqueles que perseveram, no meio daqueles, ó Pai amado, que estão em Ti. Por mais, ó Pai amado, que muitos possam estar nessa live aqui comigo, e muitos assistirão depois, possam ter colocado um ponto final, possa ter interrompido algo, Senhor, mas sem a sua direção, sem o Senhor direcionar. Mas o Senhor é um Deus, eu creio, que resgata. O Senhor é um Deus poderoso para resgatar, Senhor, e transformar, Pai amado e querido. Então, nessa noite de oração, eu oro por essa casa, eu oro por essa família, eu oro pelos meus irmãos neste momento, ó Pai, que estão diante da sua presença. O Senhor é um Deus que vê, que contempla todas as coisas, conhece cada vida, conhece cada irmão, conhece cada particularidade, Deus. Eu te peço nessa noite, ó Pai, estenda as tuas mãos, assim como o Senhor visitou o profeta Elias, ó Pai, assim como o Senhor mandou providência em restaurando, em colocando o teu servo, o teu profeta de pé, Senhor.
Coloca vidas nessa noite, ó Pai, de pé novamente. Coloca vida, coloca irmãos e irmãs de pé novamente, para voltar a crer, para voltar a confiar, para entender que não tem ponto final de Deus, aleluia. Deus não está colocando ponto final, mas o homem está insistindo, Pai. A mulher está insistindo, ó Senhor amado, eita Deus, em colocar um ponto final, Senhor. Mas não é da sua parte, não é do Senhor, ó Pai. É tempo de renovação e de força, de se levantar, aleluia. Porque tem algo a ser realizado, tem algo a ser concretizado da sua parte, Senhor amado, na vida dele e na vida dela, Senhor. Então, neste momento de oração, Pai amado e querido, eu oro por este lar. Eu oro por essa vida, eu oro por essa família que está comigo nessa transmissão, Senhor. Que as suas mãos estejam estendidas sobre essa casa, que as suas mãos estejam estendidas sobre este lar, operando, livrando, guardando, abençoando, operando milagre, operando maravilha, porque eu creio no Deus que abençoa, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que cura enfermidades, eu creio no Deus que restaura, eu creio no Deus que põe de pé, eu creio no Deus que opera sinais no meio da sua igreja, porque a palavra nos diz de um Deus de sinais, um Deus que não mudou, um Deus que opera no meio dos seus. Então Deus nessa noite nos reveste, nos dá fé, Senhor amado, para crer, nos dá fé, Senhor, para confiar, nos dá fé, Senhor amado e querido, para crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai amado. Então nesse contexto da minha irmã, do meu irmão, e quem sabe eu entendo porque eu dentro da palavra, quem sabe esse irmão no desânimo possa estar que nem o profeta, pediu a morte, quem sabe essa irmã, pelo contexto a qual está vivendo, de angústia, de sofrimento, tem também pedido a morte, Senhor. Mas eu quero dizer nessa noite, Deus está trazendo vida, Deus está trazendo restauração, Deus está trazendo renovo, Deus está trazendo alegria, aleluia. Deus está restaurando. No desânimo está pedindo, Deus, eu não quero mais prosseguir, Deus, eu não quero mais caminhar, Senhor, eu não quero mais prosseguir, ó Pai, no seu íntimo, aleluia. Quem sabe você não falou para ninguém, mas no seu íntimo, no seu pensamento, no seu coração, no seu espírito, você pediu assim para Deus, e Deus está dizendo, eu não estou colocando um ponto final, eu estou restaurando, estou colocando de fé e derramando força sobre a sua vida. Coma do pão, beba da água que está fluindo do trono de Deus nessa noite. Deus está dizendo, não tem ponto final, aleluia. Pare de lutar contra os propósitos de Deus, aleluia, contra a aliança de Deus. Deus não está colocando ponto final, não. Deus está restaurando, Deus está colocando de pé, Deus está trazendo força e está dizendo, muito grande e comprida é a sua caminhada em nome de Jesus, aleluia. Deus, esse lar que me ouve, Pai, as petições, ó Pai, e muitas das vezes, ó Pai, em meio às petições, o ser humano é assim. Muitas vezes as petições, ó Senhor, e a longa espera, e ele está, quem sabe no entendimento ali, Pai amado, naquilo que eu entendo, frustrado, desanimado, aleluia, pensando em parar, pensando, Deus, aleluia, em dar um tempo em algumas determinadas coisas da sua parte, Deus. Ele está meio perdido ali em sentimentos, no emocional, Senhor. Mas é noite, tu és lindo e poderoso, Pai. É noite de se levantar, aleluia, aleluia. É noite, quem sabe você está aí, dormiu, deitou, Deus, eu estou desânimo, Deus, eu quero parar, Deus, estou sem força para continuar, e nesse meio de sentimento, de desânimo, essa enfermidade, essa dor na alma, e pediu a Deus, está dizendo, ei, se levanta, recebe graça, recebe força, se levanta, porque tem algo para ser feito, tem algo para ser concretizado, e Deus quer usar a sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Então, nessa oração, Senhor, dentro dessa palavra, eu te peço, Pai, dá força para ele, dá força para ela, Pai, a se levantar, Senhor, a orar como antes, a buscar como antes, a se entregar como antes, Pai. Dá força para ela,
Dá força para eles, Senhor. Aqueles momentos, Pai, que separava para buscar a sua presença. Aquele momento que separava para ler a Bíblia, para meditar na sua palavra. Aqueles momentos que tinham propósito de jejum, de consagração, Pai. Parou, estacionou, Senhor. Não tem mais projeto, não tem mais proposta, Pai amado. Mas Deus, nessa noite, um Deus que visita, levanta Ele novamente. Levanta com uma força sobrenatural. No texto de 1 Reis 19, que o Senhor levantou o profeta Elias. Levanta ele, Senhor. Levanta ela, ó Pai amado, porque eu creio, ó Pai amado, no teu agir, no teu poder, Pai. Quem sabe o adversário está dizendo, daí não levanta mais. Quem sabe o adversário está dizendo, daí não se levanta mais. Aleluia, eu quero ver se levantar, eu quero ver se colocar de pé novamente. Mas o Senhor é um Deus que confunde todos os propósitos do adversário. Levanta o meu irmão, levanta a minha irmã com graça, levanta eles com autoridade, levanta eles com uma força que vem do Senhor, para caminhar, para orar, para interceder, para tomar posse daquilo que o Senhor já tem preparado, Deus. Quem sabe o inimigo está dizendo, não levanta mais, não terá mais visão, não fará mais o meu querer, não fará mais o querer de Deus, melhor dizendo. Aí Deus está dizendo, eu vou levantar, eu vou restaurar. Então coma deste pão, meu irmão, nessa noite, beba dessa água, meu irmão, minha irmã, recebe força que vem de Deus nessa noite, não força do homem, porque a força do homem logo se cansa, logo se acaba, mas a força que vem de Deus, ela traz restauração, ela traz vida, ela traz ânimo, ela derrama graça sobre a nossa vida. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, a oração, eu mudei um pouquinho a oração, porque Deus está entregando os seus querer, o seu propósito nessa noite, e tenha certeza, minha irmã, meu irmão, dentro dessa oração que eu estou orando, nesse levantar de Deus nessa noite, nesse se levantar de Deus nessa noite, Deus vai fluir, em nome de Jesus, creia nisso. Deus vai fluir com coisas extraordinárias sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos e sobre os seus propósitos, aleluia. A palavra, meu Deus amado e querido, nessa noite é força. Então nessa noite receba a força que vem do Senhor, receba a graça que vem do Senhor, em nome de Jesus. Que as mãos de Deus estejam estendidas sobre a sua vida. Eu finalizo essa oração em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus mudou toda a liturgia da live hoje, amém. Eu estava com um tema que o Senhor me deu, o Senhor mudou toda a liturgia da live, a oração foi específica em algumas áreas, e nós precisamos ser renovados nessa área, amém? Isso, vai deixando o seu comentário aqui. Nós precisamos ser renovados nessas áreas. E por isso que a Bíblia, irmãos, por isso que nós entendemos, nosso guia, nossa bússola, o nosso manual de fé, amém? Deus abençoe Érica, Adriana, Ricardo, Creuza, o irmão José Carlos, que está ao vivo aqui comigo, a irmã Neide, a Chayene, o Rafael, Pietro, os irmãos que estão aqui, José Ramos, Deus abençoe, todos os irmãos que estão aqui, meus irmãos amados, no meu Instagram. Logo depois eu vou colocar a nossa transmissão também lá no YouTube, no Facebook da igreja, que deu um probleminha no áudio aqui. Meus irmãos, por isso que nós temos que ter a Bíblia, porque quando eu olho o meu contexto, aí eu vou para a Bíblia. Então a Bíblia, ela nos mostra que homens e mulheres superaram aquilo que você está passando, superaram aquilo que você está vivendo. Porque, irmãos, eu tenho certeza disso, que Deus me dá um texto, Deus me dá um nome, não é porque Ele não quer falar com ninguém hoje, não. Ele está falando conosco. E vai falar com mais pessoas, porque a live está gravada e vai ser transmitida nos canais da igreja. E ela é a palavra de Deus. Então Deus está dizendo nessa força, na graça aqui, Deus está dizendo nessa noite
receba força, força que vem dele. Porque quando eu olho, depois você lê lá na sua casa, 1 Reis 19, do verso 1 ao verso de número 8. Porque quando eu olho a vida do profeta, que no seu ânimo, ele vai orar e pedir a morte, é que ele está muito mal, irmãos. Ele está muito mal. Não é porque ele não tem experiência com Deus, entenda. Não é que o profeta está longe de Deus. Não é que o profeta Elias não conhece Deus, nada disso. Aquele anda com Deus, ele está com Deus, ele conhece quem é Deus. Ele já viu Deus multiplicar azeite, ele já viu Deus multiplicar farinha, ele já viu Deus, pela palavra que ele liberou, Deus cerrar os céus e não mandar chuva. Ele conhece, orar e Deus mandar fogo do céu, ele conhece. Não é porque ele não conhece, ele conhece. Mas ele está passando por um momento delicado. E nesse momento delicado, Deus se apresenta, dizendo, através do anjo, Elias, come e bebe, porque muito comprida é a sua caminhada. Em outras palavras, Deus está dizendo, Elias, quando faltar força, eu te ajudo. Quando faltar ânimo, eu te ajudo. Então Deus pega o profeta num momento difícil a qual ele está passando, porque Deus não abandona os seus, irmãos. Deus não abandona os seus. Deus pega o profeta, restaura a força do profeta e coloca ele de pé. Então, fechando essa live, Deus está restaurando a sua força, Deus está te colocando de pé, e eu sou muito claro e objetivo nessa noite, meus irmãos. Não coloque ponto final na onde Deus não colocou. Deus está te visitando, e Deus vai te visitar, aleluia. Elias queria colocar um ponto final onde Deus não colocou, e o anjo foi lá e visitou ele. Come o pão e bebe da água. Não coloque ponto final em propósito que Deus não colocou ponto final. Não coloca ponto final, aleluia, onde Deus não colocou, aleluia. Que Deus está renovando as suas forças, amém, Pietro? Deus abençoe, vamos estar orando. Que Deus te restaure as suas forças, que Deus te coloque de pé, porque a nossa força vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então nessa noite a palavra é certeira, a palavra tem o endereço certo, é o meu e o teu coração. Então nessa noite eu quero te dizer, recebe que é da parte de Deus, pão fresquinho que está descendo do céu para a sua vida. Mas pastor, o senhor não sabe o meu contexto na particularidade. Eita Deus, eu preciso fechar a live. O senhor conhece o meu contexto na particularidade aqui que eu estou vivendo aí na minha casa ou no meu trabalho. Você não conhece, pastor, mas Deus conhece. O que nós precisamos entender, irmãos, precisamos entender que o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o nosso Deus que nós servimos, ele não mudou. Ele não mudou, é o mesmo Deus. O que nos importa é nos colocarmos diante dele. Irmãos, eu entendo e compreendo que quando você se coloca para orar ao Senhor e buscar ao Senhor, você entra na oração de uma forma e você sai dela de outra forma. Porque Deus fala. Porque Deus fala. Porque às vezes, meus irmãos, eu creio nisso, Deus me usa em revelação, Deus me usa em profecia, Deus me usa nos mistérios dele, mas nós estamos pedindo, Deus fala, e Deus está falando nessa live, eu estou dentro da palavra, Deus fala e Deus está falando. Deus está falando dentro da palavra. A maior revelação para a nossa vida é a palavra de Deus. Ela é a maior revelação, é a palavra de Deus, mas eu creio nos dons do Espírito Santo. Então quando eu olho, Deus está falando, então Deus está dizendo, coma dessa palavra, receba ânimo, receba força, receba graça, e que Deus abençoe a cada dia a sua vida, que Deus a cada dia abençoe o seu lar, a sua família. Não ponha ponto final onde Deus não colocou, não interrompa o que Deus não interrompeu, porque Deus não está nesse negócio. Bem clara a palavra do Senhor nessa noite. Então se levanta, creia que Deus é poderoso e Ele vai te sustentar. Amém, meus irmãos? Amém? Amém, Pietro? Depois vamos estar orando pelo seu filho que faz aniversário amanhã. Que Deus possa estar abençoando a Deus em nome de Jesus. Irmãos, Deus te abençoe. Amém?
Hoje deu um probleminha no YouTube, no Facebook, depois eu vou fechar a live aqui, depois já vou subir direto, chegar em casa vou colocar lá no Face e no YouTube. Compartilha, divulgue, porque eu sei, meus irmãos, eu sei que tem vidas próximas de nós, ou amigo, ou parente, ou alguém, que você sabe que ele está desanimado, que você sabe que ele já desistiu. Manda o link para ele, fala, eu recebo uma palavra de Deus. Não tem entrega de nada aqui, irmãos. Nada ungido, nada vendido, entrega de chave, não. Estou entregando a palavra. Aleluia. É ela que levanta. Ela que restaura em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém, Chayane. Ontem foi o meu aniversário. Fiquei mais experiente. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmãos, Deus abençoe. Pedro, depois estarei orando pelo seu filho em nome de Jesus. Domingo, grande culto da família. Aqui 10 horas da manhã, estaremos aqui adorando, glorificando, buscando esse Deus que é lindo, esse Deus que era maravilhoso, amém? Então domingo, presencial aqui, 10 horas da manhã, grande culto da família, você não pode perder. Recebe o abraço do meu ajudante que está aqui, o obreiro José Carlos está aqui, recebe o abraço dele também, o abraço da pastora Luana. Deus abençoe os irmãos, come essa palavra, irmãos. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E eu fecho a live dizendo, Deus, Ele cuida de nós, meus irmãos. Deus tem cuidado, amém, Érica, Deus abençoe, manda paz para a família, em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe, uma boa noite de descanso. Nessa semana a nossa live foi na sexta, mas semana que vem a live volta para quinta-feira, permitindo assim o Senhor, amém? Então a nossa live na quinta-feira que vem volta nos dias normais. Que Deus possa te abençoar, derrame sobre a sua casa, sobre a sua família, a graça dEle, a paz dEle. Então Deus abençoe, tenha uma noite abençoada, fica na paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, fica na palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço a todos os irmãos, fica na paz do Senhor Jesus. Amém, Deus abençoe a cada um.